Podemos começar? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de discutir um tema que tão importante, tema que eu tenho trabalhado também nos últimos anos, e falar um pouquinho sobre fauna, flora, biodiversidade e os potenciais que isso apresenta, pensando numa perspectiva de turismo como um agente modelador, não só da forma com a qual a gente lida com essa biodiversidade, mas também como uma forma de geração de renda, de mostrar que pode haver outros usos no contexto amazônico que são menos impactantes, menos predatórios, que, né, possam perpetuar a continuidade de uma floresta mais íntegra, de um ecossistema mais equilibrado e, ao mesmo tempo, gerar renda. A gente não pode ser hipócrita, as pessoas precisam de recursos e a floresta é um recurso relevante, mas se não há alternativas, se não há caminhos, vai para o tradicional, para o mais fácil, né? Para retirada predatória, para desmatamento, para produção de monoculturas mais agressivas, criação de gado, que as pessoas precisam sobreviver. Mas a gente não discute com iniciativas como essa, é, possibilidades de novos caminhos, a gente não sai do mesmo e fica naquele discurso um pouco hipócrita, né, de os povos tradicionais, comunidades indígenas, ribeirinhas, têm que viver num modo sustentável, sendo que a gente mesmo, né, pessoas que vivem fora desse contexto, não vive de modo sustentável, né? A gente tenta impor uma sustentabilidade a um custo que é pago por comunidade tradicional, que às vezes fica como inimigo ali do processo de conservação, quando na verdade não é, né? Principalmente para quem não é da região amazônica, né, que vê esse contexto de uma forma bem diferente. Me chamo Thiago Lucena, sou biólogo, licenciado, sou mestre e doutor em biodiversidade pela Unesp de São José do Rio Preto, São Paulo. Estou, né, aqui no Acre desde 2013, quando ingressei num concurso para professor, e desde então tenho trabalhado Bah, principalmente com é Thiago Lucena da Silva. com quelônios, né? Meu mestrado e doutorado foi com jabuti, na verdade. E aí quando a gente assume, né, um concurso público, principalmente na área da pesquisa, a gente encontra uma primeira grande dificuldade, que também é uma dificuldade do turismo, é a estruturação. Você está habituado a desenvolver alguns tipos de pesquisa, e quando você vai iniciar a sua jornada como pesquisador, você precisa construir esse caminho, buscar recursos, buscar subsídios para que as coisas aconteçam. E aí, um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu foi voltado justamente ao manejo participativo de quelônios, que é uma atividade que a gente vai discutir aqui, que tem um potencial imenso para o turismo, principalmente um turismo científico, um turismo de vivência, de experiência. A gente tem projetos imensos no Brasil, tanto para quelônios amazônicos, quanto para as espécies marinhas, né, como o tamar, e a gente tem poucas iniciativas com essa escala de representatividade para as espécies amazônicas, e isso teria um potencial imenso aqui para nossa região. A gente vai voltar a discutir um pouco sobre isso. E coordeno junto com a professora Maria Isabel o Laboratório de Biologia Animal, aqui da UFAC de Cruzeiro do Sul, onde a gente trabalha com pesquisa sobre biodiversidade, principalmente com foco em quelônios, e também no desenvolvimento e produção de materiais didáticos a partir de tecnologias de impressão 3D. Bom, hoje a gente, né, se propõe a discutir, né, a biodiversidade, não só num contexto ecológico, biológico, mas no contexto social, econômico, nas várias vertentes que a Amazônia significa para pessoas distintas, né? Refletir sobre como esse turismo regenerativo ele poderia, através dessas ações comunitárias, desse tipo de engajamento, de capacitações e de ações, é, fornecer uma ferramenta eficiente para a conservação socioambiental, considerando não só a biodiversidade, mas como os elementos humanos,
A gente não dá para trabalhar ou pensar em conservação na Amazônia se a gente não considerar o fator humano, não considerar a geração de renda, não considerar alternativas para um desenvolvimento social, para um desenvolvimento conjunto. Não a conservação por si só, ela não funciona no contexto amazônico isolada, né, no contexto estritamente acadêmico. A conservação precisa ser pensada, construída e desenvolvida em parceria, numa parceria real, né, próxima das comunidades que vivem a situação. Senão, né, as coisas tendem a não caminhar. Então, de repente, quantos projetos vocês já não viram de ações de conservação de algum grupo, que enquanto está na fase do projeto, que tem recursos, que tem deslocamento de pesquisadores na área, as coisas vão minimamente ocorrendo. Mas não é um projeto da comunidade, é um projeto de pesquisa. É um projeto que a comunidade, às vezes, tem um papel na decisão, um papel de opinião sobre o projeto muito baixo, e isso não funciona. Os projetos que têm sucesso na Amazônia, no Brasil, são projetos que nascem muitas vezes das demandas da comunidade, mas que principalmente são construídos conjuntamente com a comunidade, e a partir daí é abraçado, vira um projeto da comunidade. E os pesquisadores, as pessoas que estão ali, são transitórias. Quem está o tempo todo na linha de frente são vocês. E os projetos precisam ser pensados e construídos a partir de vocês, e não ao contrário. Senão, acaba virando, né, algo sem muita eficiência, ou com uma eficiência temporária. Acabou o recurso do projeto, acabou o projeto, que não é um projeto da comunidade. Tá? Bom, é, quando a gente fala de Amazônia, de biodiversidade, a gente está falando de talvez um dos ambientes mais impactantes em termos de relevância social, relevância climática, de representatividade, né, da biodiversidade global. A Amazônia, ela é reconhecida em qualquer local do planeta. Quando se fala de Amazônia, associa-se à diversidade cultural, étnica, de fitofisionomias, né, de padrões de vegetação, de representatividade da biodiversidade global. E ela abrange uma área bastante significativa, né, mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, tem um papel fundamental na regulação climática. Você tem ali uma série de dinâmicas ecológicas que vão acontecer em função da existência da Amazônia e todo o perfil de terreno, né, nessa área, que acaba tendo ali um papel muito importante na regulação climática, não só global, mas principalmente no nosso país. Então, tem aquela máxima, né, de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Na verdade, ela traz essa ideia de relevância, mas não é, tá? Não nesse sentido. A Amazônia ela tem um papel imenso na captação de dióxido de carbono, níveis de CO2 são dos problemas que têm aumentado temperaturas médias globais, mas ela também tem um alto consumo. As plantas também consomem oxigênio à noite e todas as bactérias, micro-organismos do solo também consomem oxigênio. Então, em termos de produção, de saldo de produção de oxigênio, a Amazônia vai corresponder ali a menos de 20% da produção de oxigênio. O massivo mesmo são algas nos oceanos. Isso não diminui nada, né, a importância e relevância da Amazônia, muito pelo contrário. Quando a gente pensa nessa Amazônia, quando pensamos nessa biodiversidade, ela tem camadas de significados que diferem muito de população para população. Se você perguntar sobre a Amazônia em alguém do Sudeste que nunca viveu, nunca vivenciou uma experiência na Amazônia, de entender, de conhecer, de visitar, ele tem uma perspectiva muito diferente. Eu mesmo tive, né, durante muito tempo, morava na Grande São Paulo, completamente Amazônia, conhecia por livros ou por visitas muito pontuais. Mas você tem uma ideia sobre conservação, quando se fala, por exemplo, de consumo de animal silvestre, tem um certo preconceito, existe toda uma ideia distorcida, né, de certo ou errado, da gente atribuir uma questão de estar certo ou estar errado num contexto que a gente não vive, que a gente não conhece.
quando você vem para a Amazônia, visita a comunidade, entende o papel que, por exemplo, a caça cinegética, né, a caça de subsistência tem para as comunidades, para as famílias, que o fator cultural que precisa ser, né, considerado, você começa a pensar na Amazônia de uma forma diferente, considerando algo mais próximo da realidade, não aquela realidade romântica que se cria só em livro didático, academia, sem a vivência, sem a experiência mais próxima. Essa biodiversidade ela tem um significado social, ecológico, econômico, cultural muito forte para a região amazônica. Então, se a gente não considera esse fator, o que significa biodiversidade para as comunidades tradicionais, a gente A fica boca criando vai que vai. soluções, ficamos criando soluções que não necessariamente Perdendo a aula dialogam com toda. a realidade, né, com o dia a dia, com a verdade que vocês vivem. Professor, só um minuto. Zé Chico, desliga o microfone, por favor. Eu tô sem autorização agora. Obrigada, Zé. Se alguém precisar interromper ou fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Aqui é um bate-papo, né? Fiquem bem à vontade, tá? Bom, então, em termos de biodiversidade, a gente tem uma mega biodiversidade, inclusive vários hotspots, né, que é um termo que se usa na ecologia, quando a gente tem uma alta concentração de diversidade biológica em pontos específicos. Tá? Temos muito endemismo. Endemismo é quando você tem uma espécie que ocorre exclusivamente naquele bioma, naquele ambiente, né? E essas espécies elas passam a ter um papel muito relevante, considerando que a destruição daquele ambiente pode significar o desaparecimento da espécie. Então, quando a gente precisa às vezes dialogar sobre relevância de preservação de áreas, muitas vezes essas espécies que ocorrem exclusivamente em ambientes específicos, elas são chaves, porque ela realmente te dá subsídio para discutir algo que nem precisaria ser discutido, porque tem uma a gente tem uma mania, né, muito estranha, mas que é comum nos textos acadêmicos ou nos textos de conservação. A gente atribui critérios de valor ou relevância na conservação quanto mais benefícios a gente obtém a partir da espécie. Por que vale a pena conservar a tal espécie? Ah, porque ela fornece isso, ela fornece aquilo, como se ela tivesse uma obrigação de fornecer alguma coisa. A gente se a espécie não tem nenhuma relevância econômica ou aplicação, a gente geralmente atribui um status de valor menor e passa a ser menos relevante a conservação dela. Mas a gente tem que lembrar que as espécies, a biodiversidade, ela tem direito de existir resguardada por lei, independente do que ela nos fornece de vantagens ou desvantagens. A gente sempre trabalha, se vocês olharem esses textos, né, de conservação, geralmente eles estão trabalhando ali, olha, o que ela confere de vantagem, de serviço ecossistêmico ou de benefício para a espécie humana, e a partir daí a gente atribui a relevância da conservação ou não. Como espécie, a gente tem esse hábito arrogante de definir como relevante aquilo que nos é útil, mas a conservação ela não necessariamente deveria pensar nessa perspectiva de relevância. Os organismos têm o direito de existir independente disso, tá? A gente está falando de mais de 15% de toda a biodiversidade do planeta está localizada na Amazônia. Então, isso é muita coisa, tá? E algumas das características mais marcantes da Amazônia é os seus recursos hídricos, as suas dinâmicas hídricas. A gente aprendeu lá no ensino médio, ensino fundamental, quando a gente vai estudar sazonalidade, a gente vê a primavera, verão, outono, inverno, né? Quando eu falo, provavelmente se eu falar de outono para vocês, vocês vão lembrar em algum momento daquelas folhas de algumas árvores ali do Canadá, aquele formatinho típico, folhas caindo, primavera, alta floração, invernos frios, gelo. E a gente aprende sazonalidade com base em sazonalidade de ambiente temperado, do leste europeu. Mas a Amazônia deveria trabalhar, até mesmo nas questões de ensino, uma sazonalidade real da Amazônia. E a sazonalidade da Amazônia é a água, né? O que define sazonalidade são as dinâmicas de cheia, enchente, vazante, né? São esses períodos onde a mudança no ciclo dos rios mudam a forma com a gente interage com o ambiente, né? Inclusive, quando a gente pensa em projeto de conservação, se a gente não considera essa sazonalidade, você pode planejar o que quiser, quem determina é a sazonalidade.
Você vai trabalhar com manejo de quelônio, se você não fizer isso no período específico, você não consegue achar os animais, você não tem praia de desova, você não. Então, quem determina muitas vezes as ações é essa dinâmica hídrica. Historicamente, a população humana ela tem, por umas questões de facilidade, transporte, escoamento de produto, despejo de resíduos ali, né, de dejetos humanos, ela historicamente sempre se associou ao ambiente de água. Toda grande civilização ela inicia-se próximo a grandes cursos de rios, porque é uma questão prática, né? Se pensar em agricultura, você tem ali um acesso à água mais fácil. Se pensar em pesca, se você pensar em transporte, e na Amazônia, né, isso tem um papel ainda maior, né? Você tem regiões inteiras que até hoje são conectadas basicamente ou via aérea ou rio. Tem cidades que dependem dessa dinâmica. Então, pensar no cuidado desse ambiente também é muito relevante, né? Pensar na conservação desses cursos d'água significa ter peixes com maior qualidade, né? Evitar contaminantes, melhorar a qualidade, né, do transporte, a visibilidade né, durante esses percursos nesses ambientes e principalmente quando a gente for pensar em turismo, vai ter algumas relevâncias que a gente vai discutir. Quando a gente fala que a Amazônia ela tem um papel importante na regulação do clima, parte disso se dá graças a um fenômeno é, chamado de não, os ventos alírios e rios voadores. Imagina que toda a carga de vento que vem do oceano, quando ele entra no continente, ele passa pela região amazônica, estou falando aí de quase 60% do território brasileiro, e as árvores elas liberam água por um processo que chama evapotranspiração. Então elas liberam água e essa água fica na atmosfera. Essas massas de ar, chamadas de ventos alírios, elas empurram essa massa de água, chamada rios voadores, que em tese deveriam ir embora, passar e ir para o oceano, que é o que acontece em todos os outros locais do planeta que estão na mesma linha da Amazônia. Se você pegar o mapa mundi e olhar a mesma linha que está a Amazônia, todas as outras regiões fora a Amazônia são desertos. Por que a Amazônia é diferente? Por conta da Cordilheira dos Andes. Porque essa massa de água que está sendo empurrada, que são os rios voadores, ao invés de eles irem para o oceano, eles param nas cordilheiras e descem. E aí o que acontece? Você tem a água da Amazônia batendo nas cordilheiras e descendo para o sudeste. Aí, se você desmata a Amazônia, o que acontece com a plantação, com o sistema de monocultura centro-oeste-sudeste? Não produzem mais porque não tem água. Então, preservar a Amazônia não é só uma questão de favor ou uma questão ecológica, é uma questão de sobrevivência econômica, principalmente considerando que a produção agrícola ela tem um impacto gigantesco no PIB nacional. Então, não é só uma questão de conservar por conservar, é uma questão de sobrevivência econômica do país cuidar da Amazônia, tá? É tanto que é por isso que ressalta-se nesse processo a importância da educação. Porque quando você fala, às vezes, com alguns produtores, principalmente aqueles mais tradicionalistas, eles vão trazer eles têm uma perspectiva de que a conservação, na verdade, é um entrave econômico. Preservar a Amazônia, na verdade, significa não plantar algo que poderia gerar renda, gerar emprego, converter em recurso. A floresta está parada, não gera dinheiro, as pessoas estão ali protegendo por proteger e poderia estar ganhando dinheiro. Mas, na verdade, a floresta está protegendo a economia, principalmente a economia pautada na produção agrícola. Sem água não se produz. Ou se aumenta muito o custo de produção, tendo que fazer outros mecanismos de intervenção, trazendo água de locais mais distantes. Então, não é só uma questão de conservação, mas por isso é importante a educação ou o processo de formação para sinalizar esse tipo de informação e mostrar, olha, você não está me fazendo um favor, não. Você, na verdade, preservar a Amazônia é o contrário. É necessário para o teu negócio existir, né? Bom, então a gente tem uma grande diversidade de animais e plantas, né? É, mais de 1,5 bilhões de toneladas de carbono fixados anualmente.
A gente sabe que o aumento da emissão de dióxido de carbono, ele aumenta um efeito, né, que a gente chama de efeito estufa, que é quando os raios solares atravessam a atmosfera e parte deles retornam. Mas quanto mais dióxido de carbono, mais difícil fica esse retorno. E aí aumenta a temperatura nos pontos. Tanto que a gente visita grandes metrópoles sem muita vegetação, você tem aquele efeito aquela sensação térmica ruim, né? Forma-se aquelas ilhas de calor. Só que isso acontece numa escala gigantesca, e isso tem um impacto significativo tanto para a qualidade de vida quanto para a biodiversidade como um todo, né? E a gente ainda conhece muito pouco sobre essa biodiversidade. Apesar de parecer incoerente, e é realmente, a gente está num local com a maior biodiversidade do planeta, a maior biodiversidade do Brasil, mas é um dos locais com menor investimento, inclusive em biodiversidade. Né? Tem um trabalho do INPA que ele chama de a linha do véu da biodiversidade, onde está a maior parte da biodiversidade, onde coincidentemente tem o menor índice de investimento. Faz sentido? Nenhum. Mas é o que acontece. Você não consegue fazer pesquisa e os maiores centros de pesquisa em biodiversidade, na verdade, estão no Sudeste. Eu estou falando de biodiversidade amazônica. Então, parte disso talvez seja uma falha de comunicação. A gente não sabe comunicar a Amazônia. E isso vale para a pesquisa, isso vale para o turismo, isso vale para várias etapas relevantes na preservação. A gente não sabe comunicar a Amazônia. Não é no sentido de vender recursos, é no sentido de comunicar ideias, né? Muitas ações que vocês desenvolvem, talvez se melhores comunicadas, teriam um impacto, uma relevância, uma percepção positiva, né? E a gente, inclusive na pesquisa, trabalha muito em relação a isso. E aí a biodiversidade amazônica, a diversidade, ela não é só fauna, não é só flora, ela é diversidade cultural. Sem essa diversidade sociocultural, o, o saber ancestral, as práticas tradicionais, os modos de vida que retêm uma série de informações relevantes, uma série de dinâmicas ali extremamente importantes, não, os processos não ocorrem com eficiência. É quando a gente leva em consideração o saber tradicional, ele inclusive auxilia muito a pesquisa. Trabalho com quelônios. Os primeiros trabalhos que a gente publicou na região com quelônio são trabalhos que, se eu falar para vocês, vocês vão achar um tanto quanto ridículos. Você já ouviram falar da espécie Iaçá? Imagino que sim. O Mussuã, tartaruga de Igapó, 3 dessas espécies que eu citei não tinha registro oficial no estado do Acre até 2014. Ou seja, a ciência desconhecia, ou não tinha registro oficial da existência de um animal que vocês basicamente encontram quase todo dia. Então, essa diversidade social, socioeconômica, ela tem um papel imenso, inclusive na pesquisa, mas ainda alguns setores não dialogam bem com as comunidades tradicionais e acabam, né, perdendo potencialidades ali de benefício mútuo, né, de crescimento mútuo, em função disso, tá? Bom, só que nem tudo é um mar de rosas, né? A gente tem essa biodiversidade, mas temos também pessoas. E as pessoas precisam obter recursos. Independente da tua crença, da tua filosofia de vida e de como você entende a conservação da Amazônia, você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa de remédio, você precisa, né, busca uma melhoria de vida, uma vida digna, e isso envolve dinheiro. As pessoas buscam os recursos onde eles estão, às vezes, mais fáceis. Se é no desmatamento, se é na caça predatória, se é na derrubada de floresta para pecuária, se é na derrubada de áreas para um processo de monocultura mais intensivo, as pessoas historicamente vão buscar esses recursos mais fáceis ou conforme as oportunidades que aparecem. E aí você tem perdas de áreas, você tem aumento de
de gases de efeito estufa, você tem uma perda imensa de biodiversidade, você tem efeitos secundários e sinérgicos, né? Efeitos que vêm em função dessa ocorrência, queimadas, tem um aumento significativo de problemas no trato respiratório superior, você tem uma piora de qualidade de saúde da população em função dos efeitos de queimada. Desmatamento gera aquele efeito que o pessoal chama de espinha de peixe. Você abre uma trilha para retirada de floresta, começa a surgir as ramificações, e essas ramificações vão formando meio que uma espinha de peixe e vai abrindo mais áreas a serem desmatadas. A pecuária tem um impacto bastante significativo. Então, a questão é como que a gente consegue lidar com isso e manter ainda a biodiversidade de maneira positiva. Esse talvez seja a grande pergunta e o grande desafio, tá? Mesmo essas atividades que são... E a proposta Que, do curso, né, professor? Gerar renda com a floresta em pé, né? Apoiar exatamente. o turismo regenerativo. É muito louvável esse tipo de iniciativa, porque ela, vamos ser bem realistas, ela não vai resolver o problema, mas não é sobre resolver todo o problema, é sobre criar experiências ou criar iniciativas que mostrem que existe outro caminho. É, a gente se move pelo exemplo. Se, se de repente a Luciana está extraindo madeira ilegal na área dela e ganhando dinheiro e melhorando a qualidade de vida, o que você acha que vai acontecer com o entorno? Vendo o exemplo. Olha, a Luciana está melhorando de vida, está ganhando dinheiro. Ah, vou, vou resolver meus problemas aqui. E é isso que acontece. Vamos ser bem práticos. Dinheiro, seja lá por uma questão de necessidade, dinheiro mobiliza, né? Corrompe, mobiliza, incentiva. Agora, se você tem a Luciana, de repente, fazendo uma ação de turismo regenerativo, que está transformando a realidade econômica dela, que está girando renda, e isso também mobiliza. Então, a gente tem que trabalhar passo de formiguinha, pequenas ações, e essas ações geram ali um impacto positivo que tende a aumentar, né, escalar. Aí a gente tem extração ilegal de madeira, mineração. Mineração é um pesadelo, porque, ao meu ver, ela é pior do que as outras ações. Porque a mineração ela causa um impacto estrutural local e ela causa um impacto invisível. Ela causa um impacto de contaminantes. Estima-se que quase 60% da proteína animal consumida na Amazônia é derivada de peixe. Agora imagina esses peixes contaminados com mercúrio. Mercúrio tem um efeito bioacumulativo, ou seja, vai acumulando ao longo da cadeia trófica, o animal menor que come o maior e aí vai. E quem que é predador de topo nessa cadeia? Nós. Tá? Então, todo o acúmulo de mercúrio da piabinha até a traíra e o tucunaré chega na gente. E aí você tem um impacto invisível, que às vezes você não está nem monitorando, causando danos à saúde. Então isso é muito grave, né? E são impactos irreversíveis. Mesmo em grandes projetos de infraestrutura, né? Como hidrelétricas, a gente tem um exemplo ruim, né? Em Rondônia, por exemplo, que a hidrelétrica promete mundos e fundos, né? De melhoria de infraestrutura, geração de renda, né? De benefícios, mas na prática esse benefício existe, mas não é compartilhado. A gente divide o prejuízo, mas não o lucro. E geralmente são experiências ruins, pelo menos para a população, né? Bom, e aí além da degradação florestal, extração madeireira, essas alterações de uso de solo, né, e inúmeros impactos que acontecem, você tem mudanças nos ciclos biogeoquímicos, ou seja, uma mudança de desmatamento significativa vai inferir numa menor taxa de chuva em algumas regiões. Diminui a taxa de chuva, os sistemas de produção também são prejudicados. Se o sistema é prejudicado, geralmente aumenta-se o custo. Se aumenta o custo, quem que vai pagar mais caro no mercado? Então tá tudo muito conectado. E essa conexão de coisas, de efeitos e relações de causa e efeito nem sempre são visíveis. A gente passa por elas, mas não necessariamente as percebe. É um exemplo bem simples ali no Riozinho da Liberdade, né, na reserva extrativista aqui próximo. Teve um ano que, na época da Piracema, o pessoal se empolgou um pouquinho demais e
fechou, né, uma área de rio, e aí não subiu nada de peixe na riozinho acima. Aí o que acontece? A população que dependia do peixe né, vai mariscar ali no final do dia para pegar uma proteína para janta, já não conseguia. Aí o que acontece? Aumenta a pressão para caça, que precisa obter carne de algum lugar. E aí, como a caça estava ficando mais escassa, o pessoal começa a usar cachorro. Começa a usar cachorro, a caça começa a afugentar. E eles precisavam ir mais longe ou passar mais tempo caçando para obter algum tipo de carne. E aí não estava compensando. Ah, tem que comprar. Para comprar, qual que era a principal atividade econômica da área? Produção de farinha. Todo mundo começou a produzir muita farinha. Aquele ano especificamente não estava compensando carregar a farinha para o porto para vender. Então, o que começou lá com problema de ambiental, de equilíbrio, né, de respeito à Piracema, desencadeou toda uma cascata de problemas que levou à redução do preço da farinha. Então, a principal atividade econômica da área naquele período, basicamente, não estava compensando. Aquelas famílias que dependiam basicamente da produção de farinha para subsistência, aquele ano praticamente não conseguiram fazer dinheiro. Mesmo porque, né, quando a gente fala de desenvolvimento econômico, tem muitas outras questões mais complexas envolvidas, até a representatividade, escoamento de produto, necessidade de existência de cooperativas, para retirar um pouco o efeito do atravessador e valorizar mais o trabalho da própria comunidade. Então, tem uma série de questões que vão além do escopo da nossa conversa de hoje, mas que também impacta diretamente a biodiversidade. E aí a gente fala muito de serviços, né? A Amazônia ela desempenha uma série de papéis relevantes quando a gente pensa em serviços ecossistêmicos, serviços de valor econômico facilmente atribuído. Isso vai desde a manutenção de equilíbrio climático, regulação hídrica, fertilidade de solo, manutenção de biodiversidade, bem-estar das populações. A gente está falando de alimento, recurso natural, medicamento, uma série de produtos não madeireiros, o equilíbrio climático, benefício estético, paisagístico, ecoturismo, recreação. Imagina, por exemplo, num cenário ruim, mas não impossível, de algum tipo de empreendimento causar um dano significativo no Igarapé Preto. Contaminou o Igarapé Preto. Vocês já pararam para pensar a quantidade de banhos, de chácaras, de sítios, de áreas de lazer que seriam impactadas com isso? O que talvez seja uma das maiores riquezas culturais ali de em termos de entretenimento da população está nesses igarapés. O impacto em um local como esse, o Igarapé Preto é uma extensão imensa, teria um impacto gigantesco na qualidade de vida e bem-estar né, de um número incontável de pessoas. Tá? Não estou falando só do Igarapé Preto, né, o point ali de sentido aeroporto, falando do Igarapé Preto como um curso d'água, né? Então, existe uma série de benefícios que demandam atenção para que esses ambientes sejam cada vez mais olhados com certo cuidado. Se vocês tiverem, a gente não vai ter essa oportunidade agora, mas se a gente passar no Igarapé Preto, se eu falar para vocês que tem uma toceira assim de 3 por 3 metros de vegetação que está salvando Igarapé Preto de assorear. Se vocês olharem ali, quando vocês passarem perto do Igarapé Preto, vocês vão ver um barranco que tá desbarrancando. E isso está causando liberação de areia, e tem um sulco já de quase 2 metros de profundidade, a areia está sendo levada com água que vem da rodovia e do próprio, né, da própria calçada ali, né, de terra. E esse material só não está caindo dentro do point do Igarapé Preto, porque tem uma área de 2 por 2 de vegetação que está desviando para a lateral. Uma, um bloco de vegetação ali está salvando o Igarapé Preto de não ficar raso e matar praticamente um point de ecoturismo, de qualidade, né, de vida da população. Isso eu estou falando de uma escala mínima, né? Imagina isso quando a gente está falando de milhares de quilômetros de desmatamento, os impactos que isso tem. Bom,
E aí, quando a gente pensa nesse turismo regenerativo, que é um conceito muito legal, que prevê não só o uso do recurso natural como uma forma de mitigação ou de geração de renda, mas também como uma forma de recuperar os ambientes a partir dessa perspectiva de uso desse recurso natural. As pessoas, existem muitas pessoas dispostas a pagar por experiências, por uma vivência, por um olhar diferente sobre a não, os modos de vida, a, não, a forma com a qual vocês interagem com o ambiente. E esse olhar que vocês têm sobre o ambiente, ele tem um peso, tem um valor diferente. Uma coisa é eu ir visitar uma casa de farinha, por exemplo. Outra coisa é eu visitar a casa de farinha com quem produz, que tudo tem um significado, tudo tem um peso, tudo tem uma história. E essa riqueza de detalhe, de vivência, ela tem um valor imenso no turismo. Esse turismo pode ser muito além do turismo tradicional. Eu tenho alguns alunos que estão indo agora para um congresso brasileiro de herpetologia, que é a ciência que estuda os répteis, anfíbios, os quelônios, e eles estão pagando R$ 400 para ir agora, durante o evento, eles vão até o Rio Negro nadar com boto. E aí vai um barco lotado. E eu tive a oportunidade, uns anos atrás, de também fazer essa vivência, mas por um valor bem menor, superfaturou bastante. Mas o que eles fazem? Na época, antes de começar um pouco esse processo de ecoturismo com boto, eles pegavam o boto, matava, picava para pescar parece um mandim, um pouco mais crescidinho, mas que nem tem tanto valor assim. Eles matavam um boto para pescar um peixe. Aí o que eles estão. Um pescador, assim, observando, toda vez que ele pegava peixe pequeno que não, na manga, no meio do caminho ele jogava, e saía jogando na água. E os botos vinham e pegavam os peixes que ele jogava. Aí ele teve uma ideia: pô, isso é legal. Os botos seguem meu barco, eu jogo peixe, eles vêm comer. Aí ele teve uma ideia, falou, vou trazer gente para ver, né? Aí começou a cobrar para levar pessoas para ver. Hoje ele tem um tablado, você entra num deck de madeira, com água até a cintura, até a altura do peito. Você entra lá e você dá comida na boca do boto. Ele vai com 10, 20, 30 pessoas no barco, é, às vezes vários barcos, e aí tem os horários. Ele faz isso algumas vezes no dia e R$ 400 por pessoa. Tem noção do que são? Imagina 20 pessoas que fosse no dia. Estou falando de R$ 8.000 por dia. Algo que antes era uma pesca predatória que não tinha nem impacto econômico, era só impacto mesmo. E agora o cara transformou num modelo de negócios extremamente benéfico, não gera grandes impactos para, né, para a fauna lá de Boto, gera um impacto econômico massivo e ele já aproveita e conecta coisas. Olha, eu tenho o meu passeio do Boto, mas o passeio do Boto ele leva para você ver o encontro das águas, né, do Rio Negro e Solimões, leva comunidades indígenas, tem uma vivência, tem almoço, passa no Boto, ou seja, ele criou uma rota de experiências compartilhadas. E isso é legal, né? A gente pensa às vezes no turismo como ação isolada, às vezes não funciona tão bem. Mas quando você cria uma dinâmica de que otimize a viagem, otimize, né, os processos, isso é muito positivo e tem experiências ali em vários locais, né, no São Paulo, principalmente o litoral de São Paulo, eles criam uma experiência, tem muitas experiências voltadas para a observação de aves. E aí como que você otimiza isso? Pensando, por exemplo, num processo de manutenção de plantas que produzem frutos, flores que atraem aves. O turista acorda na janela ali da cabana, no local de acampamento, ele já está ali exposto a uma gama imensa de organismos para registro fotográfico, para pesquisa científica, ou até mesmo para questão de percepção de bem-estar, né, de qualidade. Trilhas ecológicas para observação de fauna. A gente pensa na pesca aqui, principalmente como uma pesca predatória. A gente não tem um turismo voltado para pesca ainda, né? Muitas regiões exploram bastante pesca esportiva, que é algo, confesso, estranho não ter, né, quando vim para cá e não ter ainda uma dinâmica na nossa região de pesca esportiva. Tem um potencial gigantesco e que poderia ser explorado
de maneira mais efetiva, né? É, quando a gente fala também na questão dessa biodiversidade, principalmente vegetal, o uso de técnicas né, que misturam, né, sistemas de produção com otimização de espaço de floresta, ou até mesmo em processo de regeneração da floresta, né, através de sistemas agroflorestais, você tem ali um, além de um ambiente mais propício para a produção, você diversifica, né, a produção, melhora a fertilidade, aumenta a biodiversidade pontual e reduz um pouco a pressão sobre as florestas nativas. Existe meio que uma regra, né, que quanto maior a diversidade estrutural dos ambientes, ou seja, a gente fala quanto mais heterogêneo. Então, imagina um igarapé. Se tem um igarapé que só tem areia e barranco, ou um igarapé que tem vegetação, tem água-pé, tem tronco, tem galho, tem estrutura. Se você comparar esses dois ambientes, o ambiente que tem mais diversidade de estruturas, geralmente ele vai ter mais biodiversidade. Tem até algumas linhas de pesquisa de uma professora chamada Lilian Casati, que é da Unesp de São José do Rio Preto, que ela estuda justamente como que a estrutura dos ambientes dos igarapés contribui para a diversidade de peixes. E aí, quando você coloca galhos, troncos ou demais estruturas, você dá um suporte melhor para a biodiversidade no local. Inclusive, tem um efeito de assoreamento, né, que vai impactando os cursos d'água. Quando você compra um banho, por exemplo, está trabalhando para ter um banho legal, o que a gente costuma fazer? Você tira toda a estrutura que você quer uma piscina ali, né? Você quer uma área livre para nado, para pesca, seja lá para que for. Essa retirada de estrutura geralmente aumenta o fluxo de água e aí causa um efeito maior de assoreamento, vai tornando esses ambientes mais rasos, vai, né, degradando mais os barrancos, e isso vai tendo um impacto bastante significativo ao longo do curso d'água. Então, essa diversidade de vegetação é extremamente importante, principalmente considerando as espécies que são polinizadoras, né, que vão fazer um papel muito importante na viabilizar a reprodução das espécies vegetais, né? Estima-se que a retirada, por exemplo, de polinizadores no sistema, seja lá por contaminante, ela poderia ter um impacto muito impacto a nível de extinção humana, né? De você não ter sistema de polinização, o custo para fazer isso sem polinizador é inviável, né? Não é plausível a gente imaginar um sistema de polinização sem polinizador. Mas polinizador é sensível a contaminante a agrotóxico, ao tipo de substância que você usa no ambiente. Então temos que tomar um certo cuidado. A gente tem uma série de produtos florestais com alto valor agregado, mas que também não são trabalhados na agregação de valor. Tá? A gente fala muito da bioeconomia, né? São processos econômicos gerados a partir da biodiversidade amazônica. Mas essa bioeconomia, ela precisa ser repensada e redimensionada para o contexto amazônico, porque o que a gente vê muito comumente é processos de bioeconomia onde as comunidades locais elas são fontes de matéria-prima, né? Por mais que às vezes embeleze no texto, na forma de tratar, mas na prática as comunidades tradicionais cedem matéria-prima, que ela é melhorada, otimizada, refinada para a geração de um produto de alto valor agregado. E esse alto valor agregado não chega na comunidade. Então, a gente pensar numa bioeconomia onde a geração de valor econômico, a agregação de valor ocorra na comunidade ou ocorra de forma mais próxima à comunidade. E aí realmente você tem um sistema que faz sentido. Porque a sustentabilidade, eu nem gosto muito do termo sustentabilidade, porque ela implica o uso sustentável. Não existe nada de uso sustentável, porque o sustentável, às vezes, no texto, implica numa continuidade do acesso ao recurso de forma independente. Se eu fizer dessa forma, ele vai durar para sempre. Na verdade, não. A gente diminui ou aumenta a viabilidade do uso daquilo por mais tempo. Então, eu gosto de pensar em uso sustentado. É um uso que é sustentado por ações, por práticas, por trazer, né, às vezes, algum modo de se usar aquilo de maneira mais racional ou pensando a longo prazo. Mas não existe escalabilidade
não existe sustentabilidade com escalabilidade. E se de repente você achou um potencial de produção para algum produto vegetal. À medida que você aumentar a produção, olha, agora você produz 100 quilos, se você produzir 10 toneladas, eu pego tudo. Ah, geralmente você vai precisar ir para um sistema de produção mais agressivo. E aí você sai da sustentabilidade. Então tem um limite ali muito tênue, onde é viável ser sustentável ou, ou que permita ter escala, né? Aumento da capacidade produtiva para aumentar rendimento. Uma forma da gente evitar isso é agregar valor ao produto. De repente eu não preciso produzir 1.000 toneladas de farinha. Eu posso produzir uma farinha com um modo mais sustentável, uma farinha com valor agregado, com castanha, com outros elementos que aumentam o valor percebido do produto e tem a possibilidade de, né, gerar renda sem necessariamente precisar escalar. Porque se a gente pensar só em escala, você cai nos sistemas tradicionais. Então, a sustentabilidade vira uma semente com o modelo tradicional. E não é, talvez, essa a ideia, né? Pensar em outras ferramentas que possam agregar valor sem precisar pensar nessas estratégias mais agressivas ou de escala, né, de produção industrial. Porque senão, no escala industrial, poucos modelos sobrevivem, né, de forma sustentável, tá? Professor, e o próprio beneficiamento acontecer dentro da comunidade organizada, né? Não vender a matéria-prima Isso, e beneficiar porque, na comunidade. E outra forma também de escalar seria com agrofloresta. exato. E ainda assim, quando a gente acho que tem que escalar até um certo limite, porque mesmo no sistema agroflorestal, quando você chega numa perspectiva de escala mais industrial, fica difícil, né? O próprio Acre já teve algumas experiências, por exemplo, com a castanha, onde tentou-se ali criar um contato político para escoar a castanha do Estado para a China, por exemplo. A China, legal, compramos, mas eu preciso de X toneladas. Pô, não, peraí, a nossa capacidade de produção não chega nem próximo disso. Então, desculpem, talvez o caminho não seja pensar em disponibilizar matéria-prima em escala, e sim produzir produtos de alto valor agregado, e alto valor agregado não é só a qualidade do produto, é o que ele significa. Você tem, por exemplo, alguns produtos que eles carregam toda uma história, um impacto, uma mobilidade é, de comunidades. Tem cafés, por exemplo, que são produzidos numa fazenda da Dona Chiquinha, num local específico no sul de Minas, onde ela produz um número extremamente limitado de sacas de café, mas um sistema todo orgânico, numa dinâmica que é totalmente familiar. Então, ele vem agregado, rotulado como um café altamente sustentável. E as pessoas estão dispostas a pagar um diferencial por esse tipo de produto. Então, é pensar, às vezes, não numa estratégia de marketing, justamente para demonstrar o valor social, econômico, ambiental que tem os produtos que a gente pode desenvolver aqui, sem tentar pensar necessariamente nas escalas de competição com grandes mercados ou grandes sistemas. Isso não, né? A gente, na verdade, acaba se convertendo no que a gente considera como, né, o problema, né? A gente parte de uma solução e acaba virando parte do problema, mas não necessariamente precisa ir por esse caminho, tá? E aí nossa região é uma região é uma região muito rica, muito biodiversa, que tem um potencial imenso, principalmente aqui o Alto Juruá, a gente olhar percentual de cobertura vegetal ainda muito elevado, né, uma diversidade biológica ímpar, né, incrível, muito dessa diversidade ainda pouco conhecida. A gente tem belezas naturais que por si só atraem o turismo, e uma vez que não importa para que veio aqui, se o turista chega até aqui, existe tantas potencialidades de ações que eles pode explorar, pode desenvolver, e isso seria muito louvável, muito interessante. A gente vai discutir algumas possibilidades, tá?
quando a gente fala dessa diversidade amazônica, não dá para estimar, né, o valor, a importância disso. É, desde a questão de bem-estar humano, para estratégia de conservação. Aqui só um adendo, né? Não sei se vocês estão familiarizados com os termos conservação e preservação, né? Quando a gente fala de preservação, geralmente está implicando no uso, numa proteção integral. Por exemplo, a Serra do Divisor, né? O Parque Nacional da Serra do Divisor, ele, em tese, deveria ser uma unidade de preservação. Parque Nacional é uma unidade de proteção integral, mas não é, a gente sabe que não é isso que funciona lá, porque, né, todo o processo de desapropriação não ocorreu, e na prática ele é uma grande reserva extrativista, né, se a gente for considerar funcionalmente como ele ocorre. E as reservas extrativistas, elas funcionam como unidade de conservação, inclusive com uma perspectiva de uso de extrativismo dos recursos naturais, ou seja, dentro de um protocolo, de um processo de acordo comunitário, acordo de gestão, prevê-se o uso dos recursos naturais presentes ali de maneira de baixo impacto, né? Então, é muito interessante a gente pensar, né, que a gente precisa pensar nessas ações de conservação, principalmente que a preservação na prática aqui a gente não é muito viável para a nossa realidade, tá? E é interessante pensar nessa biodiversidade até mesmo como uma forma como um mecanismo de pesquisa socioparticipativa, né? Vocês têm noção da quantidade de pessoas que vêm para a região do Alto Juruá em busca de elementos da biodiversidade, de levantamento de dados sobre biodiversidade? Principalmente para parte de aves, para, né, para peixes, né, para répteis, anfíbios, para plantas. Existe todo um nicho de turismo potencial, que é um turismo geralmente de baixo impacto, que é o turismo científico. E poucas ações a gente vê na região que dão suporte para esse tipo de atividade. Para aves, eu acho que isso está melhor consolidado, né? A gente já tem alguns roteiros ali bem estabelecidos de, né, pessoas com alta capacidade de identificação, que conhecem as áreas, que levam os pesquisadores até os locais onde ele precisa estar. Isso gera renda, gera impacto, tem um potencial para o turismo, mas seria interessante a gente ampliar essa perspectiva. Tem uma gama de possibilidades, tanto da parte de floresta, a, né, vários elementos da nossa biodiversidade que poderiam ser incluídos nessas rotas geralmente não tão exploradas. A gente tem, né, tipo, quase 4.000 espécies descritas ali, só de vertebrados, a avifauna com mais de 700 espécies. E o interessante da avifauna que mesmo esses pequenos fragmentos urbanos, essas pequenas áreas, elas têm uma gama tão ampla de a gente olhou uma área aqui de 30 hectares aqui próximo, na região central de Cruzeiro do Sul, ela tinha 10% da biodiversidade de aves do estado. Então, mesmo pequenas áreas, potencialmente são áreas interessantes para um turismo ecológico, às vezes, talvez não para um ecoturismo científico, mas para um turismo de iniciação, para uma capacitação, para uma sensibilização, é muito viável, tá? A herpetofauna, a norofauna tem uma diversidade muito legal e tem, então, obviamente, né, o impacto cultural, né? A gente tem aqui talvez o anfíbio mais relevante do ponto de vista sociocultural na Amazônia, né, que é a Filomedusa bicolor, o cambô. Muitas pessoas vêm aqui justamente para viver, né, essa experiência, fora os elementos da mastofauna, né? Os mamíferos, eles têm um papel gigantesco também, não só em termos de biodiversidade, mas também de segurança alimentar. Muitas das comunidades tradicionais originárias usam desses recursos de fauna, né, de mamíferos, como um recurso de subsistência, de complementação alimentar altamente relevante para a manutenção dessas comunidades. E pensar em estratégias que conciliem a conservação e a segurança alimentar também é algo extremamente relevante, tá? Não dá para desassociar a conservação da segurança alimentar quando a gente fala em contexto amazônico,
tá? Soltar um pouquinho aquela coisa de conservação sem necessariamente impacto nenhum. Existe impacto, as pessoas consomem e vão continuar consumindo, mas podemos pensar em formas de viabilizar isso de médio e longo prazo sem um impacto tão massivo, tá? Então a gente tem ali cerca de 30% dos anfíbios que ocorrem no Brasil tem na nossa região, quase metade das aves que tem no Brasil ocorre na Amazônia, aproximadamente 40% dos mamíferos. Então a gente tem uma riqueza de biodiversidade muito significativa, né? Fora a riqueza de invertebrados, que é um grupo ainda pouco explorado, né? Principalmente na região. Você tem alguns protocolos, né, que são estabelecidos para monitoramento ambiental com borboletas, é um grupo que tem se dado mais atenção nessas unidades de conservação, mas que também, né, a gente sabe pouco disso. E é um grupo, por exemplo, que seria muito tranquilo, muito viável pensar em mecanismos de turismo, num turismo científico voltado para essa riqueza de elementos, né? Você tem uma trilha, você tem uma área com alta diversidade desse grupo animal, você potencialmente tem uma área de interesse, né, para rotas, para trilhas ecológicas, para trilhas científicas. E isso poderia gerar, principalmente pensando que alguns grupos animais eles vão ser mais ou menos fáceis conforme a sazonalidade hídrica. Então, se você ter diversidade de estratégias de turismo, significa que ao longo de todo o ano você tem uma maior viabilidade no processo do turismo regenerativo. Nem tudo funciona o ano todo. Então, é interessante pensar, às vezes, em grupos que te permitam ter acesso a oferecer serviços turísticos o ano todo, né? Eu como janeiro, fevereiro, março, eu geralmente não preciso de dinheiro, não. A gente precisa, né, uma coisa contínua, né? Quando a gente fala de ictiofauna, né, a fauna de peixes, então, aqui literalmente dá pano para manga, né? Porque peixe é um grupo muito visado em termos de alimentação. Tem algumas regiões da Amazônia, não tanto a nossa, mas mais para o Alto Amazonas, Médio Amazonas, tem uma exploração muito forte para peixe, para aquariofilia, né, as espécies que são consideradas interessantes para a criação em aquário. Cerca de 50, 60% da proteína animal consumida é derivada de peixe na Amazônia, então tem um impacto imenso. E aqui a gente entra numa série de questões entre o cultural e o legal, né? Por exemplo, em quase toda a região do Brasil, quando a gente tem um período de piracema, a gente está falando de um período de reprodução, um período onde as espécies estão subindo os rios para, né, para reprodução, para desova e para reconstituir ali a população. O que significa que é piracema no Jurá, por exemplo? Piracema no Juruá é visto como um período de fartura, onde as pessoas vão para as praias, com as mangas. É um período que está muito associado a um fator cultural de abundância, de oportunidade de pesca. Em outras regiões, isso seria assim, inimaginável uma piracema com dezenas de pessoas com manga nos rios, por exemplo, na Grande São Paulo, porque as dinâmicas são outras, né? Obviamente isso tem um impacto, independente do fator cultural, tem um impacto porque as espécies estão subindo para reproduzir e não estão conseguindo subir para reproduzir. Isso a médio e longo prazo tem um impacto. Obviamente que dentre todas as possibilidades de ação de conservação, talvez trabalhar com a mudança cultural, principalmente associada à piracema na região, talvez seja uma das mais difíceis, que é uma coisa tão forte na cultura local que dificilmente a gente conseguiria transformações em relação a isso. Seria uma briga bem grande, né, para trabalhar essa questão. Os anfíbios, eles têm uma riqueza de diversidade de cores e formas que também tem um potencial imenso para um turismo científico.
até um turismo imersivo, eles trazem ali uma série de aplicações, algumas espécies, inclusive com impacto cultural, né, como a filomedusa bicolor, e uma série de espécies, né, cada vez descrevendo-se espécies novas nas regiões, ocorrências novas. Então é um grupo muito interessante, com potencial imenso. Os répteis em geral, né, a gente tem uma diversidade de serpentes, que apesar das pessoas em geral não não amarem de paixão, né, é um grupo que tem um impacto ecológico imenso e que está sempre no imaginário, né, da população. E aí eu sou suspeito para falar, né? Tem o grupo que eu trabalho, os quelônios, são os animais mais legais que existem. E você tem um potencial imenso, assim. Porque quelônio, a gente brinca na biologia que ele faz parte do grupo que a gente chama os fofídeos, né? Quando você mostra algum animalzinho, o pessoal, a tartaruguinha recém-nascida, ela tem esse apelo visual. Algumas espécies, elas têm um apelo visual para projetos. Se você colocar, venha visitar a minha trilha, que ela é cheia de aranha, geralmente a pessoa talvez não se interesse tanto, mas venha visitar um projeto onde tem um primata, onde tem algum tipo de mamífero, um quelônio. Geralmente são aqueles animais que podem ser agregadores, né? Eles podem atrair a visibilidade para projetos locais e a partir dessa visibilidade você vai incluindo outros pacotes, outras ações de turismo. E é muito interessante a gente pensar nos quelônios como um recurso para esses projetos de turismo, principalmente porque qual o período do ano mais fraco para o turismo, por exemplo, na Serra do Divisor? Ana Júlia Alguém? tá aqui. Ana Júlia e André, não sei se André tá aqui também. André. Bom, me corrija se eu estiver errado, mas os períodos mais difíceis geralmente são os períodos de seca, correto? Onde o tempo de deslocamento, né, o esforço para se deslocar. Março e abril são os piores períodos, né, em termos de, de visitação. Mas esse período, né, o período da seca, também vai coincidir com o período da desova desses animais. Agosto agora está bem movimentado. Legal. É porque geralmente os animais vão reproduzir nos períodos mais secos, né? Nesses períodos secos, às vezes coincide com o período onde o deslocamento até as áreas é mais difícil. Então você teria, por exemplo, no período de seca, um potencial imenso de visitação. Imagina, por exemplo, uma comunidade que tem um núcleo de conservação de quelônios amazônicos ao longo da Serra do Divisor. E esse núcleo de conservação tem lá a, o projeto, as ações, a mobilização comunitária, as praias protegidas, os berçários, né, os tabuleiros artificiais onde é retirados os ovos que estão expostos a riscos, né, por subida de rio, onde você tem um outro filhote ali para mostrar, né, durante o ciclo reprodutivo, mostrar para as comunidades, onde a pessoa visita as áreas de desova, conhece o projeto, conhece os lagos, os igarapés, vê onde esses animais ocorrem. Você pode pensar, por exemplo, um curso. Geralmente, Ana, quando a gente chega a junho, julho, já era para estar na época seca, né? Agora a gente tá já para final de agosto ainda está chovendo, então varia muito de um ano para o outro, né? Mas em geral a gente tinha um padrão um pouquinho mais estável, né? Esse ano tá bagunçado. Agora imagina, por exemplo, um núcleo de conservação de quilômetros amazônicos, onde eu não ponho em um ponto. Porque outra questão do turismo, o turismo você gera um benefício, mas você gera um problema. Porque, eu ponho uma ação de turismo na comunidade a comunidade B, C, D, F, G, H e J vão querer ter alguma coisa também. E aí você começa a gerar ali, às vezes, né, trabalhar com resolução de conflito ali para as coisas funcionarem. Imagina você ter pontos, né, de núcleos de conservação
né, aglutinando as comunidades ali no entorno, você pode ter venda de souvenir, camiseta, caneca, você pode ter. Imagina um curso de Biologia, Manejo e Conservação de Quilombos Amazônicos, feito na Amazônia, na Serra do Divisor, com mão na massa, com visita à praia, com observação noturna dos quelônios subir na praia ali para desovar e provavelmente esgotar em minutos. E a gente pensar nesse turismo de capacitação, de vivência, de experiência, tem um potencial imenso. Eu estou falando só de um grupo que eu trabalho, mas isso pode ser aplicado em vários contextos. Aí você tem uma sazonalidade turística, período de observação, melhor de observação para ave, para observação de mastofauna, observação de borboletas, para quelônios, para ter esse cronograma de turismo baseado nessa sazonalidade, você cria uma experiência onde você tem, ao longo de todo ano, dinâmicas acontecendo que favorecem o turismo, tá? E isso é bem legal, porque você promove conservação, principalmente nesses projetos mais imã, né? Mais agregador, sempre legal pensar em espécies que têm esse apelo visual, ou que têm esse apelo maior, né? Isso potencialmente pode ser bem interessante. E aí, né, eu trabalho desde 2013 com o projeto Bichos de Caça. Esse projeto ele tem uma, na verdade ele nasce de uma demanda do Seu Branco, né, que é o comunitário lá do Resident da Liberdade, lá em 2013, eu, fazendo uma visita, conheci, né, eu sabia que ele, fiquei sabendo que ele fazia a conservação dos quelônios, né, ele e toda a família dele. Aí fui conhecer, comecei a tentar ajudar de alguma forma, e a gente foi trabalhando e desenvolvendo. A gente trabalhou lá alguns bons anos, já tem um tempo que a gente não visita, mas isso para mim é um motivo de orgulho, porque é, não, nunca foi um projeto nosso. A gente ajudou o projeto da comunidade. Não foi a comunidade que entrou no nosso projeto. Nunca foi nosso. Tanto é que eu não vou, eu não vou para lá, né, com visita frequente, acho que desde 2017. E o projeto está lá. Ou seja, o projeto nunca foi nosso. A gente foi um agente que, em alguma forma, tentou ajudar em algum ponto. Mas é um projeto da comunidade. Por isso que o projeto existe até hoje. Quanto foi investido de recurso no projeto para ele existir até hoje? Zero. O projeto não é sobre isso. O projeto é da comunidade. Por isso que ele funciona. Se fosse um projeto da UFAC, do Thiago, do Laboratório de Biologia Animal, esse projeto já teria morrido no, assim que a gente saísse de lá. Então, muito mérito do Seu Branco, da família dele, que, né, tem esse papel importante. Em 2018, esse projeto recebeu o prêmio do Ministério Público do Estado como o melhor projeto ambiental do estado do Acre. E é um projeto mérito totalmente da família do Seu Branco, né, que desenvolve isso com muito amor, e é um projeto pessoal deles ali, né? E, obviamente, cito eles, mas toda a comunidade que se envolveu nesse processo. Em qual comunidade, professor? O Branco ali no Guarani. Tá. As aves talvez sejam dos grupos que a gente tem já mais consolidado, né, essa questão de turismo científico, esse turismo de observação. A gente tem ali espécies altamente procuradas, né, principalmente na Serra do Divisor, a choca do Acre, né, que só ocorre num ponto específico. Vem pessoas do mundo todo para ver, para tirar uma foto, para observar, né? E tem aí mais de 700 espécies de concorrência que é um grupo muito, muito procurado, que tem um potencial imenso. A gente poderia pegar essa experiência e ampliar para outros grupos taxonômicos, né, aumentando a relevância e as possibilidades, né, de geração de renda a partir do olhar, né, dessa biodiversidade. A mastofauna, né, ela é igualmente rica, mas é um grupo que ainda olha-se mais para a questão de uso de recurso como recurso alimentar do que como potencial de turismo.
Algumas regiões já fazem isso. Não, acho que para cá já não vi nenhuma iniciativa nesse sentido. Mas tem algumas regiões no Alto Amazonas que, ao invés de abater o animal para consumo, que para quem come é maravilhoso, né? Ao invés de matar, eles fazem ceva. Ao invés de ir na ceva para matar o animal, ele mantém aquilo ativo e quando chega um turista, ele faz um turismo de observação. Ó, eu vou te levar num ponto, você vai ter uma experiência ali de subir num ponto elevado, como se fosse uma espera ali para abate mesmo, mas você não vai matar, você vai observar, você vai tirar uma foto, você vai levar um souvenir, vai levar uma camiseta, vai levar um chaveirinho, vai levar um elemento que remeta àquela experiência que você teve e o valor agregado a essa experiência às vezes é maior do que o valor percebido pelo consumo da carne. Só que às vezes ele precisa ter um projeto desse funcionando, a gente não consegue mudar toda a realidade de uma vez. Mas se você tiver uma experiência que funciona, isso é um gatilho importante que vai gerando mudança, né? Eu acredito muito em mudança a partir de exemplo. Se você tiver uma que funciona, agora imagina num ponto desse você tem um tamanduá que visita, você tem uma onça, você tem um tatu-canastro, você tem, né, um conjunto de animais ali visitando, você vai criando uma experiência mais complexa, e isso potencialmente pode gerar né, um índice de visitação bem legal. Bom, parte dos desafios é justamente lidar com essas experiências, né? As pessoas hoje veem esse recurso como um recurso de subsistência, de caça. A não ser que a gente mostre realmente exemplos ou crie uma trilha modelo para teste, né? E mostre que isso tem potencial, divulgar muito esse potencial, e uma vez, né, entendido que isso é positivo, criar mecanismos como esse de capacitação para ampliar essas experiências, estruturar novas trilhas, estruturar novos espaços, isso é um desafio, mas tem um potencial muito grande, tá? Muitas pessoas pagariam, com certeza, um recurso considerável para viver uma experiência dessa na Amazônia, ir até uma trilha e observar um animal. Mas também não é algo que você faz do dia para a noite, né? Então, esse despertar, essa mudança de perspectiva, ela depende muito desses exemplos, dessas experiências, e é necessário a gente pensar em como trazer essas experiências, porque realmente, a, a, apesar de, diferente de répteis, os mamíferos têm uma taxa de reprodução mais rápida, ele atinge maturidade reprodutiva em menos tempo, em um ano algumas espécies já estão reproduzindo, então ainda, por mais que tenha um impacto alto, a reposição ainda ocorre de maneira mais rápida. Um tracajá, por exemplo, um filhotinho demora 7 anos para começar a reproduzir. Então, a taxa de reposição para alguns grupos é um pouco mais difícil, tá? Mas essas experiências, elas trazem possibilidades de agregação. A Flora também, apesar de não ser meu grupo de trabalho, né? Ela tem um potencial imenso existe toda uma diversidade, né, florística que tem um mesmo nível de potencial da observação de fauna, com a vantagem de que você tem uma vez mapeados os pontos de interesse, você tem uma rota estabelecida que mais imutável, né? Diferente da parte de fauna que se você não preparar o terreno ou os atrativos para que a espécie venha com mais frequência naquele ponto, você não consegue observar, tá? A Flora ela também tem um potencial imenso para esse nível de turismo. E a gente tem ainda pouco conhecimento sobre essa diversidade de flora, principalmente por falta de expedições, de recursos, mas ainda assim as experiências que são desenvolvidas, elas demonstram a diversidade, a, continuamente ocorrência de novas espécies, tem um potencial muito grande nesse sentido. Quando a gente pensa então na a fauna e flora, ela vai além das questões da biodiversidade em si, porque principalmente quando eu penso em flora, é muito marcante a associação da flora com as questões de tipo, medicina tradicional, as questões relacionadas a desenvolvimento de medicamentos. Quantos de vocês ou
parentes, ou pais, ou avós, não recorre à vegetação natural amazônica quando está cometido por algum tipo de doença ou de condição fisiopatológica. Busca-se nesses recursos uma alternativas até mesmo à medicina, né, ocidental. Então tem um potencial e um significado imenso, tá? Já tive algumas experiências não era de turismo, mas que poderiam ter sido, né? Visitando, né, um senhor que produzia esses medicamentos naturais, um passeio com ele pela floresta era uma vivência, uma experiência muito rica, onde ele mostrava as espécies, o que era, para que servia, contava toda a questão do misticismo associado àquilo. Então, ele trazia uma vivência que eu consigo ver muito claramente aquilo como uma experiência turística, muito rica, inclusive, tá? Um passeio pela floresta passou a ser uma experiência incrível e que tem um potencial gigantesco, tá? É, Principalmente quando a gente pensa nessa transmissão desse conhecimento, né? Eu já em contato com algumas comunidades, né, a gente tem um curso de formação indígena aqui na UFAC, né? E conversando com alguns alunos, né, alguns amigos, eles contando um pouco de como é essa passagem do conhecimento, de como isso é passado de geração a geração, essa identificação, a gente chama de etnotaxonomia, né, que é a identificação a partir do conhecimento tradicional. É um meio muito rico, com potencial imenso. Não apenas por questão da ayahuasca, da sananga, das medicinas mais tradicionais, mais conhecidas, mas essa vivência, essa imersão para a planta medicinal também tem um potencial gigantesco, que poderia muito bem ser convertido numa ação de turismo, né? Até as formas de caça, já num projeto que a gente mapeava a área de caça, a gente teve uma experiência de acompanhar um caçador durante a gente queria mapear por GPS a área que ele usava de caça. Foi igualmente uma experiência muito rica, apesar dele não ter levado nada para caçar efetivamente, a gente queria mapear e conhecer as áreas, conhecer como era esse processo. E realmente a leitura que se tem do ambiente, identificação de rastros, de cheiros, de marcas nas árvores, tem tantos elementos ali que são ricos e é uma experiência imersiva, verdadeira, onde você realmente é, vivencia, né, aquela prática da caça sem necessariamente caçar, né? Foi muito positivo. E isso também tem um potencial bem interessante para uma série de elementos ali para um turismo, por exemplo. Tá? É, Muitas vezes associar com esses projetos de conservação que já existem nas universidades, nos grupos de pesquisa local, tem um potencial também bem interessante, principalmente esses grupos que têm um apelo visual, um apelo afetivo, né? Falar para vocês que projeto com quelônio não tem apelo afetivo, todo mundo já ouviu falar do projeto Tamar. É um projeto de conservação de quelônio marinho, mas que hoje é muito mais do que isso. Tamar ele quase uma empresa, né? Ela tem capacitação, ela tem pesquisa, ela tem pós-graduação envolvida, ela tem programa de visitação, tem estágio, tem souvenir, tem rotas, tem turismo. Apesar de eles não tratar como nome de turismo, você paga lá cursos de inverno. Curso de inverno sobre biologia, manejo e conservação de tartarugas marinhas. Tem fila de gente lá. Ah, mas é caro, precisa de mão de obra. Tem fila de gente para fazer estágio gratuito no Tamar. Gente saindo no tapa para poder ter a oportunidade de ter uma experiência de alguns meses trabalhando ali. Então, assim, a gente tem tudo para fazer algo parecido, né? Experiências que são positivas devem ser, né, copiada mesmo, tá? Se funciona, a gente poderia adaptar isso para nossa realidade e fazer um negócio incrível. Principalmente dos quelônios, conta comigo, tá? Bom, e aí o próprio extrativismo por si só já é uma outra experiência com potencial imenso.
A primeira vez que eu vi um senhor de 70, quase 60 e tantos anos subindo num pé de açaí, pegando um cipó para, né, para fazer a amarração no pé para escalar, eu fiquei olhando e falei, realmente eu sou um zero à esquerda. Se eu subir aí, eu vou sair daqui de cadeira de roda, né? A, a- Ver isso foi assim fantástico, porque nossa, não é força, é totalmente técnica e jeito, né? O senhorzinho ali andava até meio curvadinho, ele subiu numa velocidade, eu só fiquei olhando, esse cara vai cair daí, vai dar um problema. Ele subia e descia como se não fosse nada, né? Aí ele até perguntou, quer tentar? Eu falei, né, prefiro continuar vivo. Mas foi assim, foi uma experiência muito legal. E às vezes a gente tem que aprender a valorizar essas pequenas coisas. Porque para quem não é da região, ver isso, por exemplo, para mim foi incrível. Quantas pessoas não gostariam de ver, por exemplo, uma rota de turismo para conhecer as práticas extrativistas? Desde a retirada da seringa, da borracha, do açaí, né, dos produtos agroflorestais não madeireiros que tem na região. É muito rico isso culturalmente. E esse turismo cultural ele cada vez mais forte, mais intenso. As pessoas procuram essas vivências, essas experiências, tá? E às vezes vocês fazem isso, vocês têm esse conhecimento, mas às vezes parece algo tão do dia a dia que a gente não aprende a valorizar. Mas isso tem um valor imenso, né? Tem um potencial imenso. E aí, olha, tanto de possibilidade de turismo que a gente está falando, é muito amplas as possibilidades, né? Se a gente organizar os bloquinhos e fazer as coisas acontecerem, você tem pelo menos assim um portfólio de ações imenso para oferecer, para atrair esse turista para a região, tá? Bom, e aí algumas comunidades indígenas já fazem isso muito bem. Pega ali o Festival Puianaua, por exemplo, né? É uma coisa gigantesca. Você vem gente do. A gente nem sabe como é comunicado, a gente nem fica sabendo muitas vezes na cidade, mas vem gente do mundo todo, né? Você preserva a tradição, você valoriza e você mostra para a comunidade que você quebra um paradigma, às vezes, dele entender que aquilo que ele vive não tem valor, ou só tem valor o modo de vida ocidental, né? Ó, eu quero sair daqui porque isso aqui não. Não, muito pelo contrário. A gente, eu vi uma tirinha assim muito interessante que fala que a definição que a gente tem do que é ser rico do que ser pobre na Amazônia, né? O pessoal nasce na beira do rio numa casa simples e vive da pesca, da caça, da agricultura familiar. O cara cresce, sai dali, arruma um emprego, ganha dinheiro, constrói a vida. Quando fica velho, qual que é o sonho dele? Arrumar um terreninho na beira do rio para caçar, pescar e plantar. Então, assim, tem esse retorno, né? E tem muita gente buscando essas experiências. Então, vamos valorizar isso que tem potencial, gente. Tá? É, Aí, fora, né, os elementos não madeireiros ali que tem potencial tanto para artesanato. O artesanato amazônico, ele é muito rico. E aí, artesanato é experiência, artesanato é vivência, tá? Uma coisa é mostrar um colar feito com miçanga sem contexto. Ah, legal. Um colar feito de miçanga. Outra coisa é um colar feito de miçanga para uma comunidade tradicional, que tem um simbolismo gráfico, que tem um significado gráfico da etnia, que tem um canã que remete a um povo, que remete a uma história. A história é muito rica, tá? A gente não pode perder de vista colocar isso à frente do produto. Ninguém está comprando colar, está comprando história, está comprando tradição, está comprando uma vivência, está, na verdade, contribuindo, né, com uma comunidade. Essa ideia de estou contribuindo para, isso é o que mobiliza. As pessoas têm gente disposta a pagar mais pela sensação de estar contribuindo, tá? E aí a gente tem que deixar isso muito claro no processo. Um pouco é sobre marketing também, né? Então, quando a gente fala de fauna, flora, não dá para deixar de falar da parte medicinal. Muito do turismo que a gente tem no Alto Juruá
é o turismo de base religiosa. A maior parte das pessoas que vêm para cá ainda não vem pela fauna, ainda não vem pela flora, vem pela vivência, vem pela experiência, vem pela imersão, associada principalmente à ayahuasca, né, que talvez seja o maior agregador turístico que a gente tem ainda na região. Eu imagino que isso compita até mesmo com as belezas naturais, né, até mesmo a Serra do Divisor, né, que é uma referência pelas cachoeiras e tal. Esse turismo imersivo de vivência é uma coisa muito rica, muito um potencial gigantesco. É, a própria experiência da agrofloresta, é, colocar, por exemplo, uma vivência de desenvolver uma agrofloresta, explicar como é feito, como é moldado, como que você planta, como que você escolhe, cria, sei lá, uma rota de turismo para hoje a gente vai pôr a mão na massa. Então você vai ter uma vivência que hoje a gente vai plantar tal coisa, conversa, dialoga, explica. Isso cria uma coisa muito legal, tá? Tem esse turismo de mão na massa. As pessoas não querem só aquele turismo de filme norte-americano, né? Tem alguém na frente do museu falando sobre e as pessoas de braços cruzados tirando uma foto. As pessoas querem viver, querem experimentar. Principalmente a gente está num mundo tão conectado ao virtual, a gente perde um pouco a coisa do fazer prático, né? E você tirar a pessoa da zona de conforto, você vai criar uma memória, a pessoa vai ficar com a mão calejada ali, ou a perna cansada de ter andado. E é isso que vai ficar guardado, tá? Mais do que a experiência em si, né? É o que ela proporcionou em termos de desafio, de dificuldade, de superação, de puta, é assim que vive, né? É assim que as coisas acontecem nesse meio cultural. E isso é legal, tá? E ainda tem muita pessoa resistente a essa questão de conhecimento tradicional, né? Mas ele é um elemento extremamente importante para fauna, flora, cultura, estratégias. A gente não faz conservação da biodiversidade da Amazônia sem pensar em conhecimento tradicional, ou pelo menos não faz o menor sentido, né? Imagina, eu trabalho com inventário de quelônios. Parte do trabalho que eu faço é conhecer as espécies de tartarugas que a gente tem na região, coletar, fazer análise de sangue, a gente faz uma série de dados sobre elas. E aí, se eu chego numa região nova, ao invés de eu ir para a região, pegar as armadilhas, fazer um esforço gigantesco para tentar coletar os animais, talvez é mais fácil eu chegar, Fabiano, tudo bem? Ó, prazer, Thiago. Fabiano, você conhece bem a região, você pesca, você caça, você anda, né? Você vive a Amazônia. Você conhece essas espécies aqui? Ah, conheço. Tem alguma que tem, não tem? Você sabe onde ocorre? Geralmente, o conhecimento tradicional ele tem muito mais informação sobre história natural do que a maior parte dos artigos científicos. As pessoas sabem informações de modo de vida das espécies que a ciência desconhece. E, não, isso aí eu sempre vejo, assim, quando eu ando em tal local, nessa época só tá ali. E por mais que pareça uma coisa tão básica, então, como eu disse, a Iaçá não tinha descrito na literatura para o estado do Acre até 2014. E é uma coisa assim tão óbvia. A maior parte de vocês sabe desde criança que tem essa aqui. Então, assim, tem muito. Valorizem o conhecimento que vocês têm, porque ele é realmente muito rico, tá? E aí, quando a gente pensa nessas ações regenerativas, a ideia é que a gente valorize as práticas que mantêm a manutenção tanto da cultura quanto da biodiversidade, colocando, até valorizando preservar, porque é uma questão meio de contraponto, né? A gente já sabe se eu desmatar que eu ganho, se eu fazer uma retirada mais predatória, eu ganho dinheiro. A gente precisa começar a mostrar para as pessoas que é possível, sim, viver de uma floresta íntegra, inclusive com potenciais de geração de renda altos, tá? É um processo, é difícil, é devagar, mas é muito palpável fazer isso, tá? E a partir do momento que a gente começa a desenvolver ações com resultados positivos nesse sentido, aí eu começo a ter efetivamente uma mudança de perspectiva, as pessoas começarem a enxergar
que a floresta de pé realmente tem valor. E não é só um papo de direita, esquerda, de conservador ou produtor rural, vai muito além disso, tá? Mostra com exemplo. Criou-se muita ideia de floresta de pé é conversa para boi dormir, coisa de quem não é da Amazônia, que não precisa de dinheiro para isso. E muitas vezes, em muitos momentos, foi isso. Criou-se aquela ideia de, olha, preserva a floresta de pé, porque a floresta tem que estar em pé. Tá, e eu vou viver do quê? Não, floresta, mantém em pé. A gente tem que viver de modo sustentável. Aí eu termino de falar, pego o meu carro a combustível, vou para casa, compro uma carne para fazer um churrasco. Ah, e assim, a gente quer impor, às vezes, um modo de vida sustentável quando a gente está no campo lá com a comunidade. Aí em casa não. Eu não. Isso aí não faz parte de mim, não. Isso aí, quem tem que viver assim são eles. Então, assim, é meio hipocrisia. Então, a gente tem que pensar realmente em estratégias para que isso seja viável. Se a gente está falando que é viável ter desenvolvimento econômico com a floresta de pé, vamos mostrar isso. Só falar não convence ninguém mais de nada. A gente precisa mostrar com exemplos. Eu acho que esse tipo de iniciativa é incrível no sentido de criar exemplos. Uma vez que esses exemplos são criados, o resto vem de forma mais orgânica. Vai ter muito menos esforço depois que a gente tiver, sei lá, cada um dessas possibilidades que a gente discutiu. Se eu tiver um exemplo de cada funcionando, gerando renda, o problema não vai ser mais convencer as pessoas, vai ser se organizar para dar o subsídio para as pessoas alcançarem isso, tá? Então, vai muito além da sustentabilidade. A gente não está falando só de diminuir dano, mas é de mudar a forma que as pessoas olham para a floresta e elas entender que a floresta sim tem um potencial de geração de qualidade de vida mesmo em pé, tá? Que a gente ouve, floresta em pé é conversa. Isso aí não resolve para ninguém, né? Ou pelo menos não é viável. Então, a gente consegue mostrar sim um outro caminho, tá? E aí, ao conservar essa biodiversidade, a gente tem uma conexão maior, de um respeito maior. A gente vai aprender nesse processo a dialogar com o acadêmico, o empresário, as ONGs, o poder público, dialogar, sentar numa mesa de igual para igual, conversar, construir coletivamente. E isso já é um processo que, por si só, tem um valor imenso, né? Não estabelecer relação de hierarquia, de prioridade, todo mundo sentar como um igual e a partir daí desenvolver soluções conjuntas, né? Promovendo bem-estar social, conservação e regeneração dessa biodiversidade. E aí esse turismo vai, né? Ele passa a ser um financiador da conservação. Se você tem uma ação voltada, por exemplo, com os tracajás, que converte uma parte disso para alguma ação, você já está preservando a biodiversidade, você já está gerando renda, você está mobilizando. Eu tenho certeza que as pessoas que passaram por esse processo, elas vão moldar daquele ponto para frente, os filhos, os netos, eles vão olhar para a biodiversidade com um olhar já renovado, com um olhar diferente, né, com uma perspectiva nova. A gente sempre briga nas correções, né, de o projeto visa mudar a não é sensibilizar que a gente usa, conscientizar, né? A gente não conscientiza ninguém de nada. Consciência é um processo próprio do indivíduo. A gente pode sensibilizar e, a partir dessa sensibilização, convencer da viabilidade ou não daquilo que você está propondo. E aí você tem essas experiências que, por si só, já promovem conservação, já fortalece as ações comunitárias e o turista acaba contribuindo com essa biodiversidade, né, criando ali um impacto positivo maior, tá? E aí, quando você cria essa ideia de, a tua viagem, as tuas férias, você não está só curtindo, você está ajudando a proteger a Amazônia. Essa sensibilização, essa narrativa que é muito forte e que provavelmente atrairia, né, um olhar bem interessante para nossa região, tá? E aí você tem a valorização do conhecimento tradicional, da governança local, da proteção de território, né, da melhoria da comunicação dos territórios. A gente tem uma área de mosaico de áreas protegidas. Então é muito complicado. Você chega na reserva extrativista lá no Riozinho da Liberdade, eu tenho uma casa que está na comunidade Oito Praias, que é um parque estadual.
Você atravessa o rio, é uma reserva extrativista. Você vai lá fundo, tem um assentamento. E aí, assim, cada um está sujeito a regramentos ou acordos de comunidade diferentes. Aí o Riozinho da Liberdade recebeu um recurso que não veio pro Parque Estadual, ou vice-versa. E às vezes muitas ações não funcionam porque eu não vou ajudar nada que é do outro lado, não, porque. Mas até onde eu me lembro, eu nunca vi um tracajá com GPS ou um mapa para saber se ele está no Parque Estadual ou numa reserva. Ele usa o ambiente, não tem barreira, eles não usam barreiras geográficas para definir área de vida. Então, quando você pensa em conservação, a gente tem que pensar no ambiente de maneira integral, independente das barreiras políticas, por mais que elas sejam barreiras efetivas para execução das ações. Isso gera geração de renda. O turista que está visitando, ele vai comprar um artesanato, ele vai viver uma experiência, ele vai se alimentar, ele vai ficar no local, ele vai mobilizar economicamente a região, né? Troca-se experiências, promove ali uma conservação e principalmente o olhar da própria comunidade que oferece serviço, entendendo que um ambiente limpo é um ambiente atrativo. Um turista chega no local, tá um monte de garrafa PET, sacola, boiando no igarapé, não sei se é o tipo de experiência que ele quer viver. Ele chega e tem um local preservado, que demonstra ali um cuidado, e isso vai gerando mudanças, né? Então, a ideia é que a gente possa alinhar esses interesses econômicos com a conservação e o bem-estar das comunidades, pensando sempre nas três coisas: conservar, bem-estar das comunidades e interesse econômico. Então, essa atividade ela é uma aliança muito poderosa que pode beneficiar pessoas, o planeta, garantindo que esses destinos, né, turísticos eles possam prosperar, né, para as gerações futuras e gerar um engajamento diferente na visão de como a gente pode utilizar o ambiente amazônico e toda a sua riqueza em termos de biodiversidade. Tá? E a partir daí a gente começa a olhar para esses impactos de degradação, desigualdade, violência, pressão, e olhar isso como perda de oportunidades. Entender que um caminho alternativo a esse, ele pode ser economicamente rentável e uma rentabilidade econômica de longo prazo. Então, os impactos são imediatos, às vezes na retirada de madeira ou de, né, sistemas de produção intensivo, mas esses sistemas não funcionam, geram renda imediata, mas não geram renda por longos períodos. Então, os outros caminhos são interessantes, são viáveis, tá? E aí, um dos desafios é justamente lidar com, às vezes, falta de infraestrutura. Alguns são mais fáceis de resolver, outros nem tanto. A gente tem um problema viário aqui, né? A rodovia é ruim, o preço de avião é um absurdo, né? Mas ainda assim tem pessoas dispostas a pagar para ter essa experiência. Aí a questão de regularização, né, desvalorização de produtos. A gente tem que ir pensando em várias escalas ou camadas de complexidade, mas não se assustar com os desafios. Não precisamos resolver todos os desafios no primeiro momento. Trabalhar, ter uma meta, trabalhar para alcançar ela e tentando melhorar o restante. Uma vez que você tiver uma região com esse potencial turístico, com essa riqueza de atividades, as outras coisas acabam aumentando a relevância. E aí os problemas começam a ficar mais fáceis de ser resolvidos, né? E aí pensar no fortalecimento da nossa bioeconomia, agregar valor aos produtos. Então, ao invés de eu vender um saco de argila, que é usado para banhos faciais ali e limpeza de pele, colocou-se ali um canê, um, uma, uma embalagem com uma pegada sustentável, né, de papel reciclado. Então, tem toda uma comunicação ali, tá? Associativismo e cooperativismo, onde a comunidade passa a ter um, uma identidade jurídica e começa a trabalhar a parte comercial a partir dela mesma, tirando atravessador. Então, a comunidade trabalha, o produto é vendido por um X, chega no mercado a 10X, 9X fica para o atravessador. E aí perde um pouco o sentido, né? E aí pensar nas questões também de manejo florestal e manejo de fauna comunitário, envolvendo a comunidade tanto no processo de diagnóstico
porque não é só a pesquisa. Quando você tem uma comunidade envolvendo no diagnóstico, ela está conhecendo as espécies, quando já não conhece, né? E isso potencialmente é um caminho para um turismo, né, de base científica. E aí tem muitas iniciativas que visam já o pagamento por serviço ambiental, o turismo regenerativo é um conceito muito legal, muito bom, que tem um potencial que eu realmente acredito, né, transformador. E pensar em mecanismos para fortalecer essas cadeias produtivas, agregando valor e principalmente conectando os sistemas de produção com capital de investimento. Tem muito dinheiro investido em bioeconomia, só que eu vejo quase zero comunitários acessando esse recurso. Quem acessa recursos de bioeconomia geralmente é um empreendedor que vai utilizar a comunidade como fonte de matéria-prima. Então, a gente tem algumas ações ali para um laboratório de projetos, né, onde a gente possa converter quem está realmente na frente da bioeconomia com conectar com o recurso, porque o edital não é feito para ser fácil de ser entendido. Parece que é quase sistematizado ali para uma linguagem, uma abordagem metodológica que não é para a comunidade em geral. Então, a gente está tentando trabalhar para minimizar esse problema. Então, essa preservação ela depende de mudanças, né, de mudanças que começam em ações como essa, que não vê mais a floresta como um obstáculo ao desenvolvimento, mas, na verdade, há um elemento essencial para esse desenvolvimento, garantir ali a demarcação, proteção dos territórios indígenas, das comunidades tradicionais, investir em ciência, tecnologia, inovação, tá? E apoiar a comunicação entre esses setores, né? As comunidades tradicionais, originárias, a indústria, a academia, elas precisam trabalhar junto para que a floresta possa continuar com essa relevância, com essa beleza, com esse potencial que a gente tem. Uma vez perdido esse potencial, não há mais o que se fazer, né? Perderemos para sempre tudo isso. Então, de antemão, agradeço muito o espaço, a disponibilidade, o convite e estou à disposição para qualquer dúvida e esclarecimento. Professor, estou sem palavras. Que aula maravilhosa. Muito bom. Gente, alguém quer compartilhar alguma fala com o professor, tirar alguma dúvida? Uma aula completa. Fiquem à vontade. Só agradecer mesmo por esse conteúdo aí riquíssimo, né, Lu? Uma aula muito maravilhosa mesmo, professor Tiago, meu grande amigo aí de tatame. É isso aí. Eu vou estar entrando em contato com a minha irmã que mora na comunidade do Socorro, que agora no verão sempre fica represado lá na comunidade dela, aonde a gente pode encontrar a espécie que o senhor estava, que a gente estava Ah, legal. conversando no início, né? Para ver se Agradeço. consegue chegar lá. A gente passa por cima da ponte, eles ficam em cima dos galhozinhos dentro da água lá. É muito lindo. Eu estava lembrando aqui. Vai dar certo. Mas Maravilha, obrigado aí pelo agradeço. conteúdo. Muito rico mesmo. Show. Mais alguém quer fazer alguma pergunta ao professor? Falar um pouco sobre o turismo na sua comunidade? Sobre as ideias que surgiram a partir da aula? Ô, tá me ouvindo? Sim, Hélio. Bem-vindo. Ô, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Lu. Eu quero só agradecer também pela aula, muito maravilhosa. Muitas palavras e eu quero gravar tudo, mas não dá não, demais. Mas eu entendi um pouco e queria agradecer também pelas palavras do professor. É isso, então. Obrigada, Hélio. Oi, Elisiane.
Oi, Lu. Eu agradeço, professor. Mesmo que ele disse, é muito importante a aula aí, Lu. Obrigada, Luciane. Como ele falou, né? Tanto conhecimento, tanta informação que acho que a gente pode pensar em algumas formas de reforçar no nosso grupo, né? Alguns pontos importantes para a gente levar realmente para a prática do dia a dia e fazer e aproveitar esses conhecimentos para trazer atividade turística. Pernambuco quer falar? Tá aberto. Deixa eu ver quem é que tá falando. Agora. Calma aí, deixa ela E dar aí? as oportunidades. Uhum. Fala. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Aqui eu sou Dona Eva, dona da pousada Caminho das Cachoeiras. Sou a mãe do André e eu quero parabenizar aí todo mundo aí do grupo, professor, que está patrocinando aí essa aula muito importante para nós que trabalhamos no turismo. O turismo é um incentivo muito bom mesmo. Ele traz muitos empreendimentos para dentro da comunidade, traz muita renda. Então, estou muito feliz e esse curso é muito gratificante para nós. Aprendemos muito. Parabéns, professor. Dona Eva está na Serra do Divisor, professor. Ah, maravilha. Sim, estamos aqui com bastante cliente e a gente sente muita felicidade mesmo. O turismo é uma coisa que veio para trazer muitos benefícios para dentro da comunidade e preservar a nossa própria natureza, né? Então, eu me sinto muito feliz de trabalhar dentro do turismo e incentivando muita gente, porque o turismo faz parte da minha vida e vai fazer parte da vida de muitas pessoas. Então, é uma coisa muito fundamental para mim. Parabéns. Que bom ter a senhora hoje com a gente, Dona Eva. Mais alguém quer compartilhar com o professor? Vamos abrir a câmera para a gente fazer um print de todos os participantes da aula. Doug ou Rafa podem sinalizar aí para a gente. Chuva. Ron, quer compartilhar alguma coisa sobre a aula? Não. Depois. Já, deu certo. Obrigada, gente. Professor, muito obrigada por essa aula maravilhosa. A gente, a gente entra em contato com o senhor quando chegar em Cruzeiro do Sul também. Maravilha. Eu que agradeço a todos. Parabéns vocês, né, por estarem engajados nessa ação. Sábado de manhã todo mundo aí atento e, né, buscando aprimorar a questão do turismo. No que tiver disposição, no que eu puder ajudar, contem sempre comigo. Obrigada, gente. Tchau, até sábado que vem, gente. Até sábado. Tchau, próxima semana.